Amados irmãos, a paz do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor. Que alegria, estamos juntos. Louvamos a Deus, o Pai Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, a quem amamos de todo o coração. Graças também ao Deus Filho, Senhor e Salvador de nossas almas, nosso amado irmão, e graças ao doce companheiro, Espírito Santo, nosso amado companheiro que nos conduz até a volta de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo. Agradecemos também a amada pastora Noide, nossa pastora presidente, que em confiança nos deu esta missão tão maravilhosa de hoje compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Agradecemos a confiança do ministério e agradecemos a sua audiência. Estamos juntos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então para a carta do apóstolo Paulo a seu filho na fé, a quem ele chama de verdadeiro filho na fé. E segundo aquilo que está escrito em 1 Timóteo 1 e 2, a Timóteo meu, né? Que pronome interessante, meu verdadeiro filho na fé. Né? Vamos à carta de 1 Timóteo e vamos neste momento maravilhoso, crescer espiritualmente de forma muito grande. Meu amado irmão, nós já vimos em 2 estudos introdutórios muito conhecimento e muito dado absolutamente importante. E neste momento nós queremos caminhar bastante em 1 Timóteo capítulo 1, ou seja, na primeira grande parte deste capítulo. Acompanhe comigo o pensamento central do capítulo 1. Olha que coisa fantástica. Quando você tem a apresentação de Paulo, no versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok, temos quem escreve a carta, temos a quem ele escreve a carta, e agora vamos para a grande finalidade desta carta. Versículo 3, vamos juntos? Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Olha como o versículo 3 é essencial para todos nós neste momento de conhecimento. Quando você olha para o versículo 3, ele não se encaixa em parte nenhuma do livro de Atos. Já pensou nisso? Não se encaixa em parte nenhuma do livro de Atos. Você pode pegar a primeira viagem, você pode pegar a segunda viagem, você pode pegar a terceira viagem, o versículo 3 não se encaixa em parte nenhuma de Atos. Por isso, os grandes intérpretes da palavra de Deus dizem assim, que mesmo não constando na Bíblia, mesmo não estando na Bíblia, é certo e absolutamente certo que Paulo, após ficar 2 anos na prisão em Roma, onde ele recebia irmãos, era uma prisão diferenciada porque ele fica preso numa casa, acompanhado de um soldado romano, mas era uma casa que ele pessoalmente pagava o aluguel da casa. Pastor, de onde vinha o dinheiro para Paulo pagar durante 2 anos o aluguel, a casa que ele alugou, para ele ficar preso? Amados irmãos, você se esqueceu da igreja em Filipos, da igreja em Tessalônica, das igrejas da Ásia Menor que amavam Paulo e que enviavam para Paulo ofertas. Se lembra da carta de Filipenses,
Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Meu amado irmão, você acha que só existe crente da igreja de Corinto, mão de vaca, avarento? Não. Existe também crente com o coração da igreja de Filipos, de Tessalonicenses, de Efésios, gente que ama a palavra de Deus, que reconhece nos ministros de Deus, verdadeiros homens de Deus, e que enviam ofertas para os homens de Deus não padecerem necessidade. Então foi por isso, quando você pega Atos, no último capítulo, que vê Paulo preso em Roma, ali 2 anos, esperando o julgamento, você vê exatamente como Paulo conseguiu pagar o aluguel da casa que ele foi obrigado a alugar para ficar preso. É muito interessante isso. Em outro momento nós vamos aprofundar entre a primeira carta de Paulo a Timóteo e a segunda carta de Paulo a Timóteo. A gente vai aprofundar essas prisões de Paulo. Eu me comprometo com você a fazer isso. Eu tenho que trabalhar com 1 Timóteo capítulo 1. Então Paulo está preso numa casa que ele alugou, pagando o aluguel, e dali ele escreveu todas as cartas à prisão. E quem estava do lado dele era quem? Era Timóteo. E quando você analisa historicamente o versículo 3º de 1 Timóteo, você vê que então Paulo foi solto desta prisão. Ele sai livre desta prisão. E aí é que dá para encaixar 1 Timóteo 1 e 3. Aí ele sai dessa prisão, ele vai simplesmente fazer uma última viagem que não está descrita na Bíblia, mas que aqui ele fala, olha, quando partir para Macedônia, então ele volta para Macedônia, ele volta para ver como está os filipenses, os tessalonicenses, e talvez até tenha passado ali pela Acaia, passado por Corinto. Quando partir para Macedônia, eu pedi para você ficar em Éfeso. Então veja que Paulo foi liberto dessa prisão de Roma, ele fez uma 4ª viagem que não está descrita na Bíblia, que foi ali pela Macedônia, e simplesmente ele nessa viagem manda o seu filho na fé, Timóteo, ficar em Éfeso, e ele deixa Timóteo em Éfeso. Nós vamos ver quando chegarmos em Tito que ele deixa Tito em Creta, e deixando Timóteo em Éfeso e Tito em Creta, ele faz essa última viagem à Macedônia. Aí quem chega ao poder no Império Romano é Nero, e aí Paulo é caçado, e aí existe a última prisão da vida de Paulo, e aí Paulo volta a ser preso, e aí Paulo, infelizmente, agora vai morrer, né? Então, olha que interessante. Vou ler para os irmãos um texto de um dos maiores intérpretes da palavra de Deus, que diz exatamente isso que eu acabei de te falar. Só um pouquinho. Existe uma coleção fantástica de conhecimento bíblico que eu indico. Quem puder comprar, compre. E que o pastor Eber vai colocar exatamente agora a figura que eu estou enviando para ele, e você depois procure adquirir na internet. Vou ver até se eu mando no final desse vídeo um link para você saber que isso existe. A coleção se chama Novo Testamento Interpretado versículo por versículo, e o autor dela é nada mais, nada menos que um PhD, ou seja, um doutor em filosofia, o grande Champlin, o grande Champlin. E ele diz assim, na página 279 do comentário, versículo por versículo, volume 5 da interpretação do Novo Testamento, o querido pastor Champlin, ele diz assim, exatamente assim, comentando o versículo 3. As palavras de viagem rumo à Macedônia
muito provavelmente falam de uma viagem de Paulo após ter sido liberto do seu primeiro período de aprisionamento em Roma. Então, quer dizer, qual foi o primeiro período em que Paulo foi preso em Roma? Foi esse período de 2 anos que ele fica numa casa alugada, não coincidindo com o tempo coberto pela narrativa do livro de Atos. Ou seja, então, quando Atos termina, Paulo está na sua primeira prisão. Paulo então é solto e Paulo agora tem a chance de andar pela Macedônia e ele aproveita e deixa Tito em Creta e Timóteo em Éfeso. Tá certo? Olha que interessante. Olha que interessante. Isso está de forma muito clara no livro Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. O pastor Heber deve estar colocando a capa dele agora aí, volume 5, exatamente na página 279. O comentarista que acabei de falar prossegue ainda dizendo na parte permanece ainda em Éfeso. Ele diz assim, ó que interessante, com base nestas poucas palavras, surgiu a tradição de que Timóteo agia como bispo em Éfeso e das áreas circunvizinhas. Aquela área se tornara sua responsabilidade, pelo que também Paulo ter-lhe-ia escrito a fim de encorajá-lo a resistir aos falsos ensinamentos, a consagrar pastores devidamente qualificados, e esses são os 2 temas que dominam as epístolas pastorais. Éfeso se tornara um centro cristão de primeira grandeza. Antes, fora centro do paganismo religioso. Era a sede principal da adoração aos imperadores romanos. Ali estava o templo de Artemisa, ou seja, o templo de Diana, sendo também o centro de vários cultos pagãos de artes mágicas. Agora, com a chegada do cristianismo, Éfeso é abençoada espiritualmente de forma tão grande, irmãos, que não se poderia deixar em Éfeso qualquer pessoa cuidando de toda aquela religião. Quem Paulo deixa em Éfeso, depois de sair da primeira prisão em Roma, descrita lá em Atos, no seu último capítulo. Ele deixa ninguém mais, ninguém menos que o grande filho na fé dele e homem de confiança, o grande Timóteo. Qual a grande preocupação de Paulo em razão à igreja de Éfeso para deixar ali o nosso amado Timóteo? Olha o que diz o versículo 3 de 1 Timóteo, capítulo 1. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Ou seja, havia ocorrido uma proliferação de falsos mestres. E esses falsos mestres, além de ensinarem doutrinas erradas, o que eles estavam fazendo na igreja? Olha o versículo 4. Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus. Ou seja, esse povo, além de estar ensinando errado Timóteo, o que eles fizeram? Eles foram atrás de partes da Bíblia, estão querendo se aprofundar em partes da Bíblia que não trazem edificação nenhuma na palavra de Deus, que só traz problema, só traz divisão, só traz questões, dúvidas intermináveis e não tem edificação nenhuma na palavra de Deus. Olha que interessante. O versículo 5 diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Paulo está dizendo, Timóteo, a grande finalidade de um pastor na obra de Deus é fazer com que a ovelha seja forte espiritualmente. E uma ovelha estará forte espiritualmente quando tiver atingido, obviamente, a posição de varão perfeito. E quando é que alguém atinge a posição de varão perfeito? Extremamente simples.
quando ela é uma réplica de Cristo. E o versículo 5 diz isso. Porque o fim de absolutamente tudo, a finalidade de todo o trabalho, de todo o evangelho, de toda a graça de Deus, é o quê? É que alguém tenha um coração puro, é que alguém tenha uma boa o quê? Consciência e uma fé verdadeira, uma fé não fingida. E o que esses homens horríveis estão fazendo na igreja? Esses falsos mestres, segundo o versículo 6 de 1 Timóteo 1, eles estão desviando o povo dessas três grandes finalidades do trabalho pastoral e se entregando a vãs contendas. Versículo 7 diz que eles simplesmente se diziam mestres da lei. E o grande problema, de mestre não tinham nada, eles não sabiam nada, eles não entendiam nada, eles nem entendiam o que eles afirmavam. E aí Paulo agora vem e diz a Timóteo, olha Timóteo, entende que a lei é boa. Sim, o que Deus deixou para nós no Velho Testamento, obviamente é muito bom. Agora, só é bom se a gente sabe usar isso de forma legítima. Como assim? De forma legítima. Em primeiro lugar, entenda que a lei existe até Cristo, que a lei é uma sombra do que viria a Cristo. E, obviamente, em Cristo se cumpre toda a lei. Então, a partir de agora, a gente olha para Cristo, a gente vive de acordo com Cristo, a gente existe de acordo com Cristo, a gente obedece a Cristo e a gente anda com Cristo. E aí, obviamente, se deve entender que a lei teve uma grande finalidade. Aí vem o versículo 9, versículo 10, versículo 11, ensinando a finalidade da lei. A lei foi feita para que o homem entendesse que era injusto, que era obstinado, que era ímpio, que era pecador, que era profano, que era irreligioso. A lei foi feita para dizer que os nossos mais nobres sentimentos não passam de trapos de imundície. A lei foi feita para condenar todo mundo que tem que ser condenado. Os parricidas, os que matam o pai, os matricidas, os que matam as mães, os homicidas que matam o semelhante, os devassos que vivem na sexualidade simplesmente fora do casamento, os sodomitas, aqueles que se entregam às práticas sexuais, homem com homem, mulher com mulher. A lei veio para dizer que esse tipo de gente está errada. A lei veio para dizer que também quando se rouba é errado, que mentirosos são errados e que perjuros, ou seja, aqueles que até mentem dizendo que estão dizendo a verdade, também estão errados. Então, olha que interessante, a lei veio para provar que nós éramos absolutamente pecadores, mas a lei é um aio que nos conduz até Cristo. E agora, com Cristo, nós somos santificados. Daí porque o versículo 5 diz exatamente o seguinte, que o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Quem é que pode ter um coração puro? Um coração puro só pode ter aquele que foi purificado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de uma boa consciência. Quem é que pode ter uma consciência boa? Somente aquele que tem a mente de Cristo. E quem é que pode ter uma fé não fingida? É só aquele que vive de acordo com o que Cristo vive. E o que aconteceu? Infelizmente, aquela região foi assaltada por falsos ensinadores e falsos mestres. E, obviamente, a igreja em Éfeso, que era uma igreja muito forte espiritualmente, estava sendo atingida por esses homens. Paulo simplesmente diz, bem, eu tenho que corrigir isso. Paulo acaba de sair da sua primeira prisão em Roma, e Paulo então agora, obviamente, tem que mandar alguém com muita segurança espiritual, com muita graça, com muito poder, com muito conhecimento bíblico para consertar as coisas ali na igreja em Éfeso. E ele manda quem? Ele manda Timóteo. Ele manda Timóteo.
Então, é por isso que simplesmente o apóstolo diz que esses homens, querendo ser mestres na lei, não entendendo nem o que diziam, estavam prejudicando a lei. Por isso, ele manda Timóteo e ele diz, olha, você está aí, é para quê? Para que simplesmente coloque a igreja em ordem e que não mais se ensine doutrinas incorretas. Doutrinas incorretas. Amados irmãos, para que um pastor existe? Um pastor existe para isso, para a proteção do rebanho de Deus. Um pastor existe para que a verdadeira doutrina seja ensinada. Um pastor existe para que simplesmente falsos mestres sejam denunciados. Um pastor existe para que simplesmente a igreja tenha firmeza na palavra de Deus. Por mais que todos estejam pregando um outro evangelho, o pastor existe para pregar o evangelho de Cristo, centrado em Cristo, centrado na palavra de Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E o nosso amado Timóteo vai para esta cidade exatamente para isso. Então, aproveite agora e releia o primeiro capítulo de Timóteo, dos versículos 1 até o versículo 12. Até o versículo 12, e veja que nós, pastores, estamos na casa do Senhor para não permitir que falsos mestres, falsas doutrinas entrem nela. E se entrarem, nós temos o dever de combater com o verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos. Amanhã terminaremos o capítulo 1. O Senhor vos abençoe. Amém.